Fim de ano costuma ser sinônimo de fartura, mesas cheias, encontros de família, celebrações, mas essa realidade não é igual para todos. Em muitas cidades brasileiras, inclusive na região de cobertura da TV Todo Dia, a insegurança alimentar ainda faz parte do cotidiano de milhares de famílias. Dados recentes do IBGE mostram que quase metade dos municípios do país não possui uma estrutura específica para cuidar da política de segurança alimentar e nutricional. Um cenário que ajuda a explicar por que, mesmo fora do mapa da fome, o Brasil ainda convive com a dificuldade de acesso regular a alimentos adequados. A segurança alimentar vai muito além da doação de uma cesta básica. Ela envolve renda, acesso a alimentos de qualidade, políticas públicas integradas e planejamento de longo prazo. E é isso que esta reportagem especial vai mostrar. Como os municípios da nossa região de cobertura lidam ou deixam de lidar com esse desafio. Em 2024, o IBGE criou um suplemento especial das pesquisas Munique e Estadic sobre segurança alimentar e nutricional. Os dados revelam que apenas pouco mais da metade dos municípios brasileiros possui alguma estrutura organizacional voltada diretamente a essa política. Outro dado chama a atenção. Mais de 60% das cidades não têm uma lei municipal específica sobre segurança alimentar. Além disso, embora as mulheres sejam maioria na gestão desses órgãos, essa presença diminui nos municípios mais populosos. Essa estrutura, ela pode ser no formato de uma secretaria exclusiva, uma secretaria em conjunto com outra política, um setor subordinado a uma outra secretaria que não especificamente a segurança alimentar, mas eu acho que o fator mais importante que a gente conseguiu detectar em 24 foi que aumentou o número de municípios com estrutura organizacional para tratar da política. Isso é um bom sinal para a política de segurança alimentar. Agora, também a gente tem que entender que o fato de não existir uma estrutura organizacional especificamente para a segurança alimentar, isso não significa que essa política não seja desenvolvida ou tratada ou que tenha algumas ações no município. Na região de cobertura da TV Todo Dia, o cenário é diverso. Municípios como Americana, Campinas e Piracicaba contam com setores ligados à segurança alimentar, subordinados à Secretaria de Assistência Social. Agora, Hortolândia possui um setor vinculado a outra secretaria. Já Nova Odessa, Paulínia e Santa Bárbara do Oeste não possuem estrutura específica para o assunto. Quando o assunto é o benefício eventual, como a oferta da cesta básica, apenas Hortolândia e Piracicaba informaram a concessão do auxílio em 2023. Em outros municípios, os dados não foram informados ao IBGE. Uma outra coisa que a gente percebeu na pesquisa é que quanto maior o município, ou seja, quanto maior em termos de população, maior o percentual ou a proporção destes que possuem estrutura para tratar da política. Essa diferença entre os municípios de maior população para os municípios de menor população, a gente consegue entender porque nos municípios maiores existe uma quantidade maior de pessoas em vulnerabilidade, ou seja, em insegurança alimentar. A ausência de estrutura formal não significa necessariamente a ausência de ações, mas especialistas alertam. Sem planejamento, orçamento definido e articulação entre secretarias, o combate à insegurança alimentar fica restrito a medidas emergenciais. Quando a gente pensa em segurança alimentar, a gente está pensando no que fez essa pessoa, a prefeitura precisar entregar uma cesta básica para essa pessoa. Então, a ideia da segurança alimentar é que a gente promova a soberania alimentar dos indivíduos, para que a prefeitura nem precise ter um setor de assistencialismo desse nível para poder suprir, né, o que falta dentro dessa segurança alimentar. Piracicaba é um dos municípios da região que conseguiu estruturar a política de segurança alimentar ao longo dos últimos anos. O Conselho Municipal existe há mais de 2 décadas e atua junto a diferentes secretarias, numa lógica intersetorial. Entre as iniciativas estão projetos de hortas comunitárias, fortalecimento de feiras, ações educativas e políticas voltadas desde a primeira infância até a população em situação de vulnerabilidade. Cuidado da água, rede de esgoto, tudo isso de segurança alimentar, né? Moradia. Não adianta a gente entregar a cesta básica se a gente não sabe se a pessoa tem fogão em casa e gás, né?
Então, assim, fica uma incoerência, né? Então, é por isso que é tão importante, quando pensa assim, as leis de segurança alimentar, a gente pensar em todos os setores que a segurança alimentar ela está relacionada, né? Não é só o comer em si, é o que se come, como se come, quem que está produzindo o que se come, como que é distribuído isso, né? Então vai passando por vários setores. Apesar da estrutura consolidada, Piracicaba vive um momento de tensão. Uma lei municipal aprovada recentemente passou a impor regras mais rígidas para a doação de alimentos, o que, segundo o Conselho, representa um retrocesso. Essa PL, embora se diga que ela não é restritiva à doação de alimentos, existe uma excessiva burocratização. Então, para você poder oferecer alimento para pessoa em situação de vulnerabilidade, você precisa oferecer mesa, cadeira, local, atestado pela vigilância sanitária. Você precisa, na Secretaria de Obras, avisar que você vai fazer no local essa doação. Você precisa entregar guardanapo para a pessoa. Você precisa oferecer a sombra para essa pessoa se alimentar e depois limpar tudo. E isso com todo mundo cadastrado. Tanto quem está fazendo a doação, quanto quem vai receber o alimento, né? Então, assim, não está proibido? Não está, mas como que isso se sustenta? Ninguém vai se colocar tão em risco, com risco de uma multa de R$3.000 e R$6.000 no caso de reincidência, para poder fazer o básico, né? E para poder ainda cumprir uma lacuna que o Estado que não está cumprindo. Porque essa pessoa está em situação de vulnerabilidade, precisando que alguém doe alimento, porque o Estado não fez a parte dele, né? Então, esses são os pontos principais da gente considerar isso um retrocesso. A lei já está em vigor em Piracicaba e é questionada por conselhos e entidades da sociedade civil que apontam possíveis inconstitucionalidades. Em Campinas, por exemplo, a política de segurança alimentar está integrada a diversas áreas. Um dos desafios ainda é identificar com precisão onde estão as famílias em insegurança alimentar e garantir acesso descentralizado aos alimentos. Outro ponto destacado é o período de férias escolares, quando crianças deixam de contar com a merenda, reforçando a necessidade de políticas complementares. Às vezes quando a gente pensa em segurança alimentar, a gente pensa muito só sobre o alimento, mas a gente precisa que as rodovias estejam adequadas, que haja segurança, então que tenha uma distribuição de acesso, então assim, acesso ao transporte, acesso a redes de abastecimento, de mercados, sacolões, né, de uma forma bem distribuída no município. Então a gente está no município, por exemplo, aqui da região de Campinas, e os outros municípios que são bem espaçados, e as famílias moram longe do centro. Tem vários secretários que estão relacionados com a pauta, tem o conselho, né, que faz o controle social, tem a questão do orçamento, que é bem importante também, para você ter programas bem estruturados, tem os projetos de lei que instituem, né, esses programas. Se você não tem essa estrutura consolidada, você, a cada ano, não sabe como que vai acontecer, e a população também fica à mercê do atendimento ou não. Especialistas e conselheiros defendem que o fortalecimento da segurança alimentar passa também pela participação da sociedade civil. Hortas comunitárias, combate ao desperdício, educação alimentar e atuação nos conselhos são apontados como caminhos possíveis. A criação e o fortalecimento de câmaras intersetoriais permitem acesso a recursos estaduais e federais, além de ampliar a capacidade de planejamento dos municípios. A nossa região de Campinas, assim, ela tem todo um caráter também agrícola interessante, então a gente tem alguns programas, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos que faz aquisição de produtores rurais da região de Campinas, que é tanto importante para o agricultor, né, que a gente faz a compra dessa produção, que tem produções ótimas na região, e faz a entrega para entidades e famílias. Então, chega o alimento cada vez mais saudável para essas famílias e ainda garante uma renda para esses produtores. Os dados do IBGE mostram avanços, mas também deixam claro: a segurança alimentar ainda depende de decisões políticas, estrutura administrativa e diálogo entre poder público e sociedade. Trabalhar a educação alimentar é muito importante para que a pessoa possa fazer suas próprias escolhas, né? Ela ter políticas de renda para que ela consiga fazer a aquisição daquele alimento, para que ela não precise
precise fazer uma locomoção muito longe da casa dela, então que esse acesso seja próximo da onde ela vive, que ela não precise, por exemplo, receber cesta básica. Você está instituindo aquilo que você decidiu, né, o que o poder público decidiu que ela tem que comer, mas quando a gente pensa que ela tem renda e que ela pode escolher o que ela vai comer, você está dando mais autonomia para essa família. Em uma região marcada pela diversidade econômica e social, garantir comida de qualidade na mesa não pode ser apenas uma ação emergencial. Precisa ser uma política permanente. Enquanto o debate avança, uma certeza permanece: segurança alimentar não é só sobre comer, é sobre dignidade, escolha e direito. Direitos que precisam ser garantidos o ano inteiro e para todos. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.